Senador Walter Raupp, agradeço a Vossa Excelência, por orgulho de todos nós, em plena sexta-feira, está aqui no Senado presidindo esta sessão. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa sexta, que é um dia onde a tribuna é bem mais livre, para fazer alguns registros e aprofundar um pouco um tema que me é muito caro e que eu tenho tratado muito ao longo da minha vida. É sobre os direitos humanos. Inclusive, apresentei meu nome, junto à bancada do Partido dos Trabalhadores, para que, como orientação do presidente Renan Calheiros e de próprio Vossa Excelência, no princípio da proporcionalidade, para que eu presida, nesses próximos 2 anos, a Comissão de Direitos Humanos. E trato aqui um pouco já desse tema. Mas, primeiro, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer 2 registros. No dia que o presidente Sarney se despediu da casa, eu só abri a sessão, fiz um cumprimento a ele e tive que viajar para o Rio Grande do Sul, mas assim mesmo fiz um breve comentário sobre a importância da sua vida pública. E recebi, e quero que fique nos anais da casa, uma pequena mensagem do mesmo, em meu gabinete, que eu, pela relação que eu tinha com ele, de respeito, de um trabalho que fizemos aqui, quando inclusive fui vice-presidente do Senado numa época, e ele como presidente, ele me deixou o seguinte rabisco. Eu digo rabisco porque é uma mensagem que eu queria que ficasse nos anais da casa. Senador José Sarney, meu prezado amigo e colega Paulo Paim. Estou deixando o Senado. Não sei como dizem os chineses, que todas as coisas têm 2 faces. Se fiz bem ou mal, certamente procurei fazer o bem. Mas fica sempre a dúvida. De um mal eu tenho certeza. Privar-me da sua convivência, que só me trouxe alegria e o gosto da amizade, fraterna estima de alguém do querer bem. Pude testemunhar, senador, seu espírito público, sua dedicação ao bem comum, sua lealdade e, sobretudo, o carinho e a consideração que sempre teve por esse senador. Aqui no Senado, passei metade da minha vida, e no Congresso e na política, toda ela, guardando, para meu orgulho, o título da mais longeva carreira de homem público da nossa história. É para mim uma felicidade enorme sermos amigos e poder guardar para sempre essa estima que nos uniu. Não gosto de dizer adeus, sempre juntos, na lembrança do Senado, de coração, José Sarney. Eu faço esse registro porque eu achei um homem que dedicou a sua vida. Independente das polêmicas que todos nós criamos no longo da nossa história, né? Vossa Excelência tem polêmica na sua vida, eu tenho polêmica da minha vida, no campo político, naturalmente, mas a amizade que a gente desfruta aqui e essa mensagem que ele deixa no meu gabinete fez com que eu deixasse aqui registrado nos anais da casa, senhor presidente. Segundo, senhor presidente, eu aqui rapidamente recebi o telefonema e aqui falei da tribuna que estava muito orgulhoso, porque fui comunicado que tinha recebido o título de cidadão baiano. Eu já tenho o título de cidadão de Salvador. Por questão de justiça, agora que chegou o convite oficial, a decisão da Assembleia Legislativa, eu faço o registro da seguinte forma. Senhor presidente, recebi o ofício da deputada estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia, nobre deputada Fátima Nunes. No ofício consta, é com imenso prazer que venho, através desta, comunicar a Vossa Excelência que o projeto de resolução número 2019 de 2009, de minha autoria, que concede o título de cidadão baiano ao senhor senador, foi aprovado no dia 5 de janeiro de 2015 pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Quero aqui agradecer muito mesmo ao povo baiano pelo título que me é concedido. Recebo de coração esse gesto de carinho e de consideração pelo nosso trabalho no Congresso Nacional. Ser considerado cidadão baiano, claro que é uma honra enorme, de muita alegria. Muito obrigado a todo o povo baiano, à Assembleia Legislativa e, especialmente,
a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia, nobre e querida Fátima Nunes. Senhor presidente, fazendo esses dois pequenos registros, eu queria, nesse momento, falar sobre o tema dos direitos humanos. Senhor presidente, eu, claro, estou torcendo porque a gente comece já na semana que vem trabalhando, instalando as comissões, né? Para começar a trabalhar, a produzir. Nós que estamos aqui desde praticamente do dia 1º de janeiro, é natural que a primeira semana seja para discussão, entendimentos, acordos e a construção do princípio de que deve nortear a escolha da mesa, e democraticamente foi decidido. E agora nós vamos para as comissões a partir de terça-feira. E como o meu nome foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores, e agradeço ao partido, que foi por unanimidade, para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu já faço aqui um pequeno comentário sobre os direitos humanos e os preconceitos. O ano de 2014 foi marcado pelo agravamento da intolerância e do ódio, infelizmente. Isso nos 5 continentes. Houve manifestações extremadas de violência e de aversão à diferença e ao pluralismo em todos os campos da ação da vida humana. 66 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os acontecimentos parecem indicar que caminhamos de lado de um tema tão importante que deveria nortear as nossas vidas. Em primeiro lugar, os direitos humanos. O universalismo daquela declaração só pode ser alcançada em meio a tradições culturais tão distintas, porque foi fundada em um princípio sólido, o da dignidade inerente a todos os seres humanos, independentemente do estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território a qual a pessoa pertence. No Brasil, em particular, foram revelados rancores até então imprevisto. O processo eleitoral, em seus embates, não poucas vezes agressivo, trouxe à tona uma quantidade muito grande de paixões negativas e que não faltaram doses significativas de preconceito, racismo, sexismo, xenofobia, homofobia, bairrismo e, por que não dizer, o mais tacanho elitismo. As redes sociais, senhor presidente, também foram palco de sombrias demonstrações de intolerância e incompreensão. Ao mesmo tempo, os jornais, as revistas e a mídia eletrônica nos trazem ininterruptamente notícias que não são agradáveis. A Anistia Internacional no Brasil lançou a campanha Jovem Negro Vivo, combatendo o verdadeiro genocídio que ainda acontece nesse país com os jovens negros. Cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Isso fez com que eu e a senadora Lídice da Mata apresentássemos aqui uma CPI para analisar o porquê do verdadeiro genocídio da nossa juventude. Enfim, uma mobilização necessária para promover o enfrentamento de um tema mascarado, obscuro e tratado com indiferença nas agendas políticas nacional, nos levam a tomar essa medida. Os números impressionam. Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas. Desses, 30 mil eram jovens. Cerca de 80% eram negros. Ser pobre, negro e jovem em nosso país implica fazer parte de uma estatística macabra. Senhoras e senhores, o quadro referente à situação da mulher também preocupa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA lançou em 2014 2 estudos que abordam a questão da violência contra as mulheres. O primeiro, denominado Sistema de Indicadores de Percepção Social, buscou medir o nível de tolerância social à violência contra as mulheres. O segundo, intitulado Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde, é um inédito estudo quantitativo sobre esse crime
e os condicionantes associados à vitimização recorrente, as consequências para as vítimas e o tratamento oferecido pelo SUS. Os resultados mostram que ainda há um longo caminho a percorrer rumo à igualdade de gênero. O Ministério da Saúde apurou a existência de racismo institucional no âmbito do atendimento dos mais pobres, principalmente as mulheres. Foi constatado que as mulheres recebem menos tempo de atendimento médico, principalmente se for pobre e negra. Os números mostram ainda diferenças que têm que ser destacadas quanto ao direito de ter acompanhante durante o parto e nível de instrução ministrada em relação ao aleitamento materno. De modo ainda mais preocupante, verificou-se que 60% das mortes no parto ocorrem entre mulheres negras e pobres. Combina, assim, o racismo e a pobreza. Combinando com o racismo, o quadro social perverso tem ocorrido em terras brasileiras e não só do Brasil. O Ministério Público do Trabalho foi investigar várias denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas por integrantes mais pobres. Alguns dos relatos desses trabalhadores deixaram evidente a xenofobia, que é uma mancha triste para um país que sempre soube acolher mesmo os imigrantes. Como agravante, uma suspeita de contaminação pelo vírus Ebola na cidade de Cascavel, também no Paraná, gerou mais histeria, contribuindo para estigmatizar os imigrantes haitianos nesse país. A intolerância, senhor presidente, massacra os diferentes e os mais fracos. Essa lógica perversa se revela de modo mais agudo sobre o ângulo da sexualidade. Em nossa sociedade de herança patriarcal, ainda fortemente marcada pelo machismo, o segmento LGBT, lésbica, gays, bissexuais, transgêneros, sofrem continuamente com o preconceito e a violência, inclusive física, com assassinatos. De acordo com o ranking elaborado pela Associação Internacional de Gays e Lésbicas do Brasil, foi responsável em 2013 por 44% das mortes dessas pessoas em todo o mundo, um dado alarmante. Se pegarmos o planeta, 44% das pessoas que foram assassinadas eram consideradas pessoas que tinham algum tipo de chamado de atuação diferenciada. Enfim, senhoras e senhores, uma das vertentes de minha atuação política sempre foi a defesa das minorias, a luta permanente pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos e direitos iguais. Entendo, caros colegas, que os dias atuais demandam de nós, representantes do nosso Estado e também do povo, um posicionamento enérgico acerca da prevalência dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Cabe lembrar que a ideia de direitos humanos é moralmente poderosa, porque está ligada às noções de justiça, decência, prosperidade humana. Eis, portanto, a importância da agenda dos direitos humanos na pauta das duas causas do Congresso Nacional. Aqui no Senado, sobretudo na Comissão de Direitos Humanos, tratamos em 2014 de um extenso rol de matérias contemplando assim diversas áreas, incluindo, é claro, os direitos humanos, as minorias, além de proteção às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e imigrantes. Ao todo, no plenário do Senado, aprovamos 25 leis e 3 emendas constitucionais, sem contar dezenas de requerimentos na comissão que foram aprovados, e outras matérias correspondentes a 70 projetos. Após tramitar por 15 anos, finalmente aprovamos, no ano passado, a emenda constitucional 81, de 5 de julho de 2014, ainda pendente de regulamentação. A emenda representa um grande avanço no combate à exploração do trabalho escravo. O texto do artigo número 243 da Constituição determina a expropriação da propriedade urbana ou rural de quem se verificar que se localizam no aspecto da sua propriedade culturas ilegais de plantas como psicotrópicas e trabalho escravo. Passou, assim, a abranger a hipótese da exploração do trabalho escravo sem qualquer indenização ao proprietário e ainda com outras previsões de prejuízos
ao infrator no campo da legislação, além de perder a propriedade, comprovado que ele detém trabalhadores sob regime de escravidão. As propriedades confiscadas destinam-se a fins de reforma agrária ou de habitação popular. O novo parágrafo único do artigo 243 estabelece que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins e ainda que for comprovado a exploração de trabalho escravo, será confiscado e reverterá as propriedades ao fundo especial, como destina especificamente a lei. Compareci, senhor presidente, anteriormente a essa tribuna, para falar sobre a regulamentação da emenda condicional 81, por meio do projeto de lei 432 de 2013, onde dizíamos: a regulamentação não pode transformar-se na legalização do trabalho escravo, porque trabalho escravo não se regulamenta, proíbe-se. As leis estão aí para assegurar o direito do empregado e empregadores, mas não, em hipótese nenhuma, o direito ao trabalho escravo regulamentado. Senhor presidente, o problema reside na própria definição conceitual de que é trabalho escravo. Percebê-lo apenas como a submissão de um ser humano a trabalho forçado, exigido sob ameaça de punição, como uso de coação e restrição de liberdade pessoal, ou cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, ou manutenção de vigilância ostensiva, com o fim de reter o escravo no local de trabalho, ou a restrição de locomoção em razão da dívida, é diminuir o alcance da emenda 81. Penso que a noção de afronta à dignidade humana necessita ser incorporada no melhor espírito do artigo 5º da Constituição. Na verdade, senhor presidente, Waldir Raupp, é o que o trabalho escravo tem subsistido entre nós, apesar dos esforços da nossa fiscalização. Os esforços fiscalizatórios de proteção ao universo do trabalho e da responsabilização judicial trabalhista e penal dos infratores. A emenda constitucional 81 traz consigo a esperança de que a expropriação dos bens utilizados para a exploração do trabalho escravo sirva como lição decisiva para os infratores, estimule o surgimento de novas práticas ilegais, além disso, cumpra o seu papel social. Não poderia, senhor presidente, terminar esse pronunciamento sobre direitos humanos sem me referir a outra grande chaga social, o trabalho infantil. O governo federal, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, articula em conjunto um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. O referido programa tem alcançado boa dose de sucesso, mas fatores sociais, culturais e econômicos ainda compelem a criança ao trabalho escravo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2012 para 2013, houve uma queda, sim, uma queda no número de crianças em atividade laboral. A queda se deu em todos os segmentos etários, especialmente na faixa entre 5 a 13 anos, a qual caiu 15%. A maior parte dessas crianças, trabalhadoras e trabalhadores, frequentam a escola e trabalham em atividade agrícola, conforme já era esperado. A erradicação do trabalho infantil é um compromisso assumido pelo Brasil até o ano de 2020. As ações de prevenção do trabalho precoce, o foco da educação e o rigor fiscalizatório por parte da Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, além do compromisso da população em geral, constituem um alicerce fundamental sobre os quais poderemos construir uma sociedade mais justa, capaz de buscar um espaço digno para as nossas crianças, para os nossos jovens, enfim, para toda a população brasileira. Senhor presidente, o lugar de criança é na escola. O lugar de criança é na escola. Ainda, senhor presidente, faço ainda um comentário que está chocando o mundo, e é um comentário de um tema que muitas pessoas têm até medo de falar, né? O que estamos assistindo na televisão, pegando agora o campo internacional, onde, por lutas internas nos seus países, verificamos, por exemplo, a última que vi, ficamos chocados, todo mundo ficou, simplesmente um prisioneiro ser colocado numa jaula
e ser queimado vivo. E isso foi transmitido para todo mundo. Um outro caso onde, bem dizer, uma criança, falando de novo em criança, pega um revólver e mata um outro prisioneiro. Situações como essa, que parecem banais, não são banais, são vidas. Onde estão os direitos humanos, senhor presidente? Por isso esse é um tema que temos que aprofundar e voltaremos sim a falar dessa questão internacional. Todos nós assistimos pessoas sendo degoladas frente às câmeras de televisão, queimadas vivas para o mundo ver, por uma disputa entre segmentos do mesmo país. O mundo tem que se manifestar, tem que participar. Para onde vamos? Por isso tudo, senhor presidente, que faço essas considerações sobre o tema tão importante.